Olá, meus irmãos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de todos nós. Espero que vocês tenham tido uma ótima semana, independente das situações vividas, experimentadas, que tenham conseguido vencer todas elas com sabedoria, com discernimento, com serenidade. Hoje nós estamos aqui para mais um estudo do livro Espírito e Vida, ditado por Joana de Ângeles e psicografado por Divaldo Pereira Franco. Hoje vamos fazer a lição de número 7, intitulada Armadura de Segurança. Nessa lição, Joana traz inicialmente uma citação à pergunta 660 do Livro dos Espíritos, que fala sobre a prece. Está ali na terceira parte do Livro dos Espíritos. Joana vai falar aqui, como o próprio título diz, armadura de segurança, da importância da prece nessa aproximação nossa com Deus e no amparo que nós precisamos para as dificuldades que nós enfrentamos. Ao mesmo tempo que ela faz essas considerações para nós, ela vai dizer de um hábito, né, de um comportamento humano que é de encantamento quando conhece doutrina espírita e dos cuidados que nós temos que ter para não deixar isso ficar apenas no campo da admiração, do encantamento inicial e de sermos verdadeiros trabalhadores da seara do Mestre Jesus, aproveitando as oportunidades que a vida tem nos oferecido. Então, uma lição assim belíssima, muito esclarecedora para nós. Eu sempre coloco para vocês que é importante vocês fazerem a leitura da obra, né, da lição que a gente está estudando antes ou depois do estudo, mas é importante que você faça para retomar essas informações, que às vezes a gente passa muito rapidamente aqui, né, com todos nós. Então, vamos começar o estudo, que Jesus possa nos inspirar nas nossas colocações e que a gente tenha condições de sentir essa mensagem, muito mais do que tratá-la, do que senti-la, né? É preciso senti-la para que se torne reflexos nas nossas intenções espirituais. Veja bem, meus irmãos, é natural que nós apresentemos muita dificuldade dessa nossa proximidade com Deus. E a dificuldade é nossa, a limitação é nossa. Porque Deus, que é nosso Pai, Ele gosta dessa proximidade conosco. Ele gosta de nos ver em sua busca. Porque Jesus, que representa para nós modelo e guia, Jesus nos demonstrou durante toda o seu momento aqui conosco que ele buscava a Deus nas orações, ele buscava a Deus no consentimento das suas ações, para o enfrentamento daquilo que ele teria que passar. E aí a gente percebe que quando a gente pensa que Jesus, com tudo que Jesus tinha, né, com tudo que Jesus representava de virtude, de amor, dessa conexão com Deus que já era natural, né? Sendo Jesus o patrono do nosso planeta, o cuidador de todos nós, essa proximidade de Jesus com Deus era fato, não é? Jesus vinha e estava entre nós na representação de Deus na Terra. E a gente percebe que Jesus, com todo esse arcabouço, né, de virtude, Jesus procurava Deus nas suas orações, nas suas reflexões,
nos seus momentos de isolamento espiritual, para criar essa conexão com o Pai pelo pensamento. E aí nós que somos espíritos ainda muito imperfeitos, né? Na segunda escala do processo de evolução, ou seja, no planeta de provas e expiações, com todas as dificuldades que nós temos, com todas as limitações e vícios e imperfeições que ainda fazem parte do nosso caráter, nós não procuramos Deus nas nossas orações. Isso ainda não é um hábito para a gente. E olha que nós não estamos colocando aqui da necessidade de se orar o tempo todo, porque o trabalho é uma prece. E trabalhar no bem é que nós devemos buscar. Mas a conexão com Deus, ela é necessária, meus irmãos. É preciso que nós busquemos esse encontro com Deus nas nossas orações. Joana começa a lição de hoje com a pergunta 660 do Livro dos Espíritos. Nessa pergunta, Kardec indaga aos espíritos se a prece torna melhor o homem. É interessante essa pergunta, porque ela é capciosa, porque às vezes a pessoa, o indivíduo encarnado, ele pode achar que orando muito a Deus, ele vai se tornar uma pessoa melhor, a ponto de conseguir granjear vitória espiritual sem esforço íntimo, sem enfrentamento das dificuldades, vivendo mesmo uma vida contemplativa e de oração. Então a resposta dos espíritos a essa pergunta, ela é muito rica de reflexões para nós. Então Kardec pergunta se a prece torna melhor o homem, e os espíritos respondem assim: sim, ponto. Mas vamos entender esse sim? Que sim é esse, né? Aí eles falam: porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. Olha que riqueza dessa resposta. Os espíritos não dizem ali que sim, e que basta orarmos para sermos melhores, para granjearmos as vitórias espirituais que a gente precisa alcançar. Mas ele diz aqui que quando a gente ora com fervor e confiança, a gente se aproxima de Deus, que envia espíritos para nos assistir. Então deixa claro duas coisas aqui. Primeiro, quem ora a Deus com fervor? Aquele que, de certo modo, já identificou no Pai o amparo que precisa. Alguém que intimamente já busca Deus nas suas intenções. Alguém que já percebe que acima dele próprio existe uma força maior, que rege a vida, que rege as relações, que rege as oportunidades, né? Então é alguém que já é temente a Deus. Por isso busca-o através da oração. Quando a prece é feita de coração, é como se essa alma, esse ser, esse espírito imortal, estivesse se despindo, né, das limitações e das dificuldades e entregando a Deus, dividindo com Deus as suas limitações, dividindo com Deus as suas fragilidades, dividindo com Deus as suas dificuldades. Deus, que é nosso Pai,
e que ouve as orações assim feitas, nos ampara. Qual o amparo que Ele pode dar? Vai nos tirar daquilo que a gente precisa vivenciar? Vai trazer para nós o livramento, vamos dizer assim, das experiências que nos facultarão o aprendizado que a gente precisa? Não. Nós não teremos as experiências que precisamos passar omitidas de nós. Elas precisam ser vivenciadas. A reencarnação nos aproxima dos elos afetivos, bem ou mal conduzidos por nós próprios nas diversas vidas espirituais, para o ajuste necessário. Então é complicado às vezes lidar com uma situação ou outra, mas é dessa situação vivida, é dessa experiência que a gente cria maturidade, que a gente cria fortaleza, que a gente consegue reconstruir novos valores, pensar em novas possibilidades. E como é rico isso, que as coisas elas não estão paradas num ponto só. O movimento da nossa vida, das experiências que nós temos que passar, somos nós mesmos que damos. No sentido de que a vida vem trazendo para a gente os desafios que vão às vezes lá tocar em feridas profundas, que vão às vezes mexer conosco nas nossas emoções e nos nossos medos e nas nossas incertezas, mas a gente vai buscar, de certo modo, trabalhar essas emoções. A oportunidade é essa. Ora, Deus não iria nos tirar dessa oportunidade de tamanho crescimento. Mas a resposta dos espíritos a Kardec é perfeita, porque diz assim: porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte. Porque cria essa conexão com Deus, cria essa proximidade com Deus. Deus, por sua vez, como está escrito aqui, lhe envia bons espíritos para assisti-lo, para amparar, para não deixar que a gente viva sozinho as dificuldades, para não deixar que a gente experimente essa dor que precisa ser trabalhada, que precisa ser sentida, essa doença que precisa ser tratada, que a gente não viva isso sozinho. Então, quando a pergunta vem se a prece nos torna melhores, não vai nos fazer melhor nesse sentido? Porque vai nos fazer mais forte diante das dificuldades e vai trazer para junto de nós os benfeitores espirituais que serão nossos colaboradores. Mas não nos tirará daquilo que a gente precisa viver, né? Muito interessante. E aí, os espíritos continuam. É este um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Então Deus sempre ouve as preces feitas com fervor. Sempre ouve as preces que saem do fundo do coração. Meus queridos irmãos, para a gente externar essa nossa conexão com Deus pela prece, nós precisamos de compreensão das nossas limitações, das nossas fragilidades. A gente precisa baixar o nosso orgulho, a gente precisa encontrar Deus no silêncio dos nossos sentimentos, para que Deus possa nos ouvir, para que Deus possa atender-nos naquilo que a gente realmente precisa, porque Ele sabe o que a gente precisa e como nos convém a assistência que chegará, porque chegará.
não é? Tem uma história muito interessante do livro Jesus no Lar. Eu falo muito com vocês desse livro. Me lembro que quando eu comecei doutrina espírita, muito novinha ainda, né, que a mamãe foi frequentar a fraternal e eu sempre muito junto dela, estava ali com ela e nós fomos fazer, orientadas pela casa, fazer o culto do Evangelho no Lar. E um trabalhador da casa, chamado Antônio dos Santos, veio até a nossa casa e nos ajudou a instituir o culto do Evangelho no Lar, né, toda semana, no mesmo horário. E ele vinha carinhosamente fazer isso conosco até que nós estivéssemos fortes e robustas para fazer esse estudo. E isso durou aí um bom tempo, né? O Antônio, um amigo querido nosso e de muitos irmãos que na época frequentavam a fraternal. E nós recebemos orientação de fazer a leitura do Evangelho no Lar e de ter um livrinho de histórias, né, que nós pudéssemos conhecer melhor, entender os ensinamentos do Mestre Jesus. A gente lia também Alvorada Cristã, Agenda Cristã, eram esses livrinhos que compunham a nossa literatura ali do culto do Evangelho no Lar. E são obras belíssimas, de uma riqueza espiritual e de informação, mas numa linguagem para quem está começando, para quem ainda não adentrou para os estudos da doutrina espírita, está ali naquele momento de encantamento, que é o que nos acontece geralmente. Então essas obras, elas vêm nos ajudar. A agenda cristã, ela traz para a gente roteiro de comportamento. É belíssimo, porque a gente repensa as nossas atitudes, hábitos ruins que a gente tem, corriqueiros, no cotidiano do lar, na vida pública, nas relações sociais, no trabalho, na escola, nos grupos onde a gente pertence. Então traz para a gente um roteiro belíssimo, de reflexões importantes, tão cuidadoso, até com relação ao tom de voz com que a gente fala, a forma como a gente adverte, fala sobre a questão nossa com o alimento, com o sono. É tão gostoso isso porque fala da nossa relação de vida. E o Alvorada Cristã, assim como o Jesus no Lar, traz pra gente belíssimas lições e que a gente lê e entende essas lições, né? Porque compõe aí o campo daquilo que talvez chega mais próximo aí para nós, assim como Jesus usava as parábolas, né? As lições, elas também vêm com um cunho de reflexão bacana pra gente, principalmente para quem está começando. Então eu falo muito desse livro, Jesus no Lar, que é belíssimo esse livro, psicografado aí pelo Francisco Cândido Xavier, editado por Neio Lúcio. E hoje eu estou trazendo para vocês a lição de número 28. Olha que interessante essa lição, porque a gente pega aquela pergunta com a explicação dos Espíritos para Kardec, aí tem essa lição aqui que ela faz algumas reflexões importantes para nós. E eu vou ler para vocês porque eu não quero perder os detalhes dela, que ela é cheia de alguns detalhes. Eu acho importante a gente ler essa lição aqui para nós. Então, a lição de número 28 do livro Jesus no Lar, intitulada A Resposta Celeste. Então, começa assim: solicitando Bartolomeu esclarecimentos quanto às respostas do alto às súplicas dos homens, respondeu Jesus para elucidação geral. Então a gente vê aqui Bartolomeu perguntando isso, né? Porque as pessoas oram, as pessoas pedem ajuda, pedem proteção a Deus, né?
E como que essas respostas vêm? Porque às vezes a gente pensa que Deus não ouviu as nossas preces, que Deus não nos atendeu. A gente acha que as dificuldades continuam, que as dores não mudaram, né? Que isso não valeu de nada. Então, nesse momento aqui, Bartolomeu pede esclarecimento a Jesus, porque as súplicas, elas acontecem, mas elas são sempre ouvidas, elas são sempre atendidas. Interessante isso, né? Então Jesus narra a seguinte história. Antigo instrutor dos mandamentos divinos, ia em missão da verdade celeste de uma aldeia para outra, profundamente distanciadas entre si. E ele fazia-se acompanhar de um cão muito amigo. Quando anoiteceu, sem que lhe fosse possível prever o número de milhas que o separavam do destino. Então ele viajava de uma localidade a outra, levando as palavras das verdades cristãs, né? Das verdades da fé, dos mandamentos divinos. Então ele percebeu que a noite estava chegando, ele não sabia a distância que ainda tinha até chegar ao próximo local, onde ele faria lá a sua preleção. Então ele resolveu então parar naquele momento que ele estava. Reparando então que a solidão em plena natureza era assustadora, causava medo, ele orou, implorando a proteção do Eterno Pai. Então ele, à medida que a noite foi se dando, ele com o cão, ambos sozinhos ali, um sendo companhia do outro, o cenário físico assim, do ambiente por onde ele andava era assustador, de muita escuridão, de barulhos estranhos, né? Sem ele saber muito por onde percorrer, por onde andar. Então ele para e faz uma prece, uma oração a Deus, pedindo proteção, porque ele não sabia o que viria ali para frente, ele precisava continuar e achar um lugar para descansar até que o dia amanhecesse, ele desse continuidade à sua tarefa, à sua peregrinação, mas ele percebeu que naquele momento ali, diante de algo que ele desconhecia, ele precisava orar. Então ele faz essa prece com fervor, com fé, pedindo essa proteção, esse amparo. Noite fechada e sem luar, percebeu a existência de larga e confortadora cova à margem da trilha em que se avançava. E acariciando o cãozinho que o seguia, resolveu então deitar ali e dormir. A ideia era parar ali e dormir até que o dia amanhecesse. Começou então a instalar-se, a preparar-se para ficar ali, mas espessa nuvem de moscas vorazes o atacou e obrigando ele então a retomar o caminho. Ele se batia com aquelas moscas, tentando se afastar daqui e dali, né? Pegou o cãozinho e seguiu adiante. Ele percebeu que ali não era um lugar onde ele podia ficar, né? Ele foi adiante. O ancião, então, continuou a jornada, quando deparou-se com o volumoso riacho num trecho em que a estrada se bifurcava, né? Se abria para duas possibilidades de caminho ali. Ponte rústica oferecia passagem pela via principal. E além dela, a terra parecia sedutora, porque mesmo envolvida na sombra noturna, ela se assemelhava a um extenso lençol branco. Então ele viu ali a ponte, após a ponte, mesmo com a sombra da noite, né? Ele via que a terra estava clarinha, parecia ser aquela terra clarinha. Ele falou, poxa, aqui que eu vou poder descansar, né? Livre de coisas no chão que possa ferir, de buracos, né? Então ele achou que ia ser muito bom. O santo pregador, então, pretendia ganhar a outra margem, né? Atravessando ali a ponte, arrastando então o cachorrinho obediente, quando a ponte
se desligou das bases, estalando e abatendo-se por inteiro. Então, quando ele pensou em fazer isso, que ele se organizou para atravessar, a ponte se bateu, pá, e caiu, impedindo que ele então fizesse a travessia. Sem recursos agora para essa travessia, ele então seguiu pelo outro lado. E encontrando uma robusta árvore, ramalhosa, acolhedora, ele pensou que seria bom então se abrigar ali na árvore. E vocês percebem que à medida que ele vai caminhando, ele está buscando um lugar para repousar com o cão. Então toda vez que ele vê uma coisa, ele pensa assim, aqui é um lugar para eu descansar, para eu repousar, para me refazer. Porque isso é natural do ser humano, né? A gente está sempre buscando o bem para nós próprios. Então ele sabia que a noite era longa, que ele não conseguiria ficar a noite inteira caminhando, que ele precisava descansar, porque o dia seguinte traria para ele a viagem, a conclusão da viagem e tudo. Então ele está buscando isso. E nas limitações dele, toda vez que ele vê um lugar onde ele pode se recostar em segurança com um cachorrinho, ele tenta fazer isso. E aí ele viu essa árvore, ele falou, poxa, que bom, uma árvore, né, com esse olhar, com essa jeitinho acolhedor, é tudo que eu preciso para descansar. Pensou então em se abrigar-se ali convenientemente, porque o firmamento anunciava uma forte chuva. O vegetal, né, a árvore, respeitável, oferecia um asilo, um repouso fascinante e seguro no próprio tronco que estava semiaberto. Dispunha-se ao refúgio, mas começou uma ventania da chuva que se armava, né, a soprar tão forte que o tronco vigoroso caiu partido sem remissão. Ele já estava, né, o tronco já estava ali aberto ali um pouco, né, então já estava mais frágil, o vento veio e não conseguiu sustentar. Então ele ficou exposto à chuva e foi caminhando adiante. Bom, também ali não era um lugar que poderia permanecer. Vale a pena parar um pouco aqui a nossa narrativa, porque pensa bem, nós estamos vendo um indivíduo numa ação do bem, querendo transpor a viagem necessária para a pregação das verdades espirituais, né, dos mandamentos, para ajudar as pessoas, né, propagar aí a verdade, o pensamento do bem, da conduta reta, do comportamento acertado. Mas ele está enfrentando uma dificuldade ou outra e parece assim, quando, na medida que a gente vai lendo, fala, nossa, mas acontece tanta desventura assim para o indivíduo? Será que em momento algum ele vai conseguir um lugar para repousar, para se refazer? Parece brincadeira que toda hora acontece uma coisa, que toda hora parece uma dificuldade. Mas pensa bem, a gente já não se viu assim na nossa vida? Não é verdade? A gente às vezes fala assim, meu Deus, eu tô fazendo uma coisa. Quando eu tô resolvendo um negócio aqui, aparece outro problema aqui. Quando eu tô arrumando um negócio aqui, aparece outro aqui. A gente já não se sentiu assim? Vamos pensar aqui, vamos ver como que ele vai se comportar? Porque na maioria das vezes nós, quando vivemos isso, a gente já começa a reclamar. Ah, não, Deus, pelo amor de Deus, né? A gente fala para Deus, pelo amor de Deus, para que a gente possa ser poupado um pouco aí das dificuldades, segura um pouco aí as coisas, né? Tá vindo problema demais, de uma hora para outra, enfim. A nossa vulgaridade, a nossa inferioridade, nosso orgulho de querer barganhar com Deus, assim, de modo mesmo, vulgar mesmo, né? Desrespeitoso, vamos dizer assim. Geralmente é essa a nossa atitude. Mas então vamos continuar aqui para a gente ver o que acontece. Então ele estava exposto à chuva, né? Porque a árvore, a ventania, os galhos da árvore, né? O tronco da árvore acabou se rompendo, porque a ventania era forte, de chuva forte que estava chegando. Mas ele continuou, seguiu adiante.
Depois de aproximadamente 2 milhas, ele encontrou um casebre rural, mostrando uma doce luz por dentro, e suspirou aliviado. Falou, opa, né, lado de fora, no frio, molhado, depois de tantos percalços, ele falou, puxa, uma casinha, será que eles vão me oferecer um abrigo? E aí ele vai e bate a porta. Nisso que ele bate a porta, um homem ríspido veio atendê-lo e foi claro na negativa, alegando que ali não recebia visitas à noite e que não era permitido acolher pessoas estranhas. Por mais que ele pedisse, chorasse, implorasse, ele foi constrangido a seguir adiante, porque aquele homem não deixou de modo algum que ele ali ficasse. Quantas vezes a gente quer uma coisa na vida da gente e a gente pede, implora para outras pessoas mesmo, né? Um emprego, uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de conseguir um aluguel numa casa, e a vida vai sempre trazendo pra gente uma negativa, aquilo não acontece, né? Às vezes a gente pede um amor, a amizade de alguém, e isso não acontece, isso não vem, né? Dá uma sensação ruim pra gente, né? De vazio, mas são experiências da vida. Esse fato aqui narrado são experiências da vida, nós enfrentamos isso, né? E a pergunta é por que se a gente está com tanta vontade, com tanto desejo, com tanta prontidão para conquistar certas coisas, por que a gente não conquista? Por que não chega para a gente? Né? Então, tudo tem um sentido na vida, né? A gente tem que pensar nessas coisas. Vamos adiante aqui na história, que ela é muito bacana para a gente poder pensar sobre isso. Bom, então ele recebeu a negativa, ele ficou diante da possibilidade de descansar, trocar aquelas roupas molhadas, tomar um prato de sopa, alguma coisa, e nada, né? Ele teve que adiar e seguir adiante. Acomodou-se então, como pôde, debaixo do temporal, nas cercanias da casinhola campestre, ali por perto da casinha mesmo que ele tinha pedido abrigo e não recebeu. No entanto, em breve espaço de tempo, notou que o cão, com medo dos relâmpagos que começaram, uivava tanto e acabou saindo correndo e se perdeu nas trevas da noite escura. Isso acontece muito. O cão, ele é muito sensível a barulhos, né? E aos reflexos da luz. É assustador e ele fica apavorado mesmo. A gente que tem animalzinho em casa, a gente sabe disso quando começa aí as comemorações, os fogos, ou mesmo a chuva com os trovões. Como que eles têm medo? Como que a gente tem que ir até onde eles estão, cuidar, acolher, porque os bichinhos ficam, né, apavorados, assustados mesmo. E aqui nesse caso, ele não teve nem tempo de fazer esse acolhimento, o cãozinho saiu desesperado e foi embora. Então agora ele estava sozinho mesmo, sem até o cãozinho dele. Então, continuando aqui, o texto diz: o velho, agora sozinho, cansado, fragilizado, ele começou a chorar. Chorou angustiado, achando mesmo que Deus tinha esquecido dele. Passou a noite ao relento, alta madrugada, se estendeu e ele começou a ouvir gritos, palavrões, sem poder precisar nem de onde que vinha esse barulho todo. Intrigado, quietinho, permaneceu onde estava e esperou quando o sol surgiu resplandecente. Porque é interessante isso também a gente pensar, né? Que sempre depois da noite escura surge o sol a brilhar os nossos dias, a reconfortar os nossos corações. Né? É sinônimo de novas oportunidades, de esperança.
Então, ele saiu do esconderijo ali da onde ele estava, né, do relento ali onde ele tinha ficado, e voltou para tentar seguir a viagem dele. Veio a saber, então, por intermédio de camponeses que ali estavam, que uma quadrilha de ladrões pilhara a choupana onde fora negado para ele aquele asilo, o abrigo da noite. Aquele homem ríspido que o atendeu, que botou para fora, né? Naquela casa ali, uma quadrilha de ladrões entrou ali para roubar o que tinha ali e matou todos que lá estavam. Todos que lá estavam. Ele ouviu essa narrativa intrigado, né? Porque ele poderia ser mais um, a ter perdido a vida ali, como os outros que lá estavam. Então a negativa daquele homem para ele, dura, forte, grave, que naquele momento doeu o coraçãozinho dele, foi na verdade uma bênção. Pensa bem, foi bênção, não é? Mas vamos continuar. Repentina luz, então, aflorou-se na mente dele, porque ele reconheceu nitidamente ali a proteção divina, o amparo de Deus. Compreendeu que a bondade divina o livrara daqueles malfeitores e que, afastando-se dele o cão que o uivava, lhe garantiu a tranquilidade do pouso, porque aqueles homens que ali ele tinha ficado nas proximidades dessa choupana. Lembra que eu contei? O cãozinho uivano dava sinais de vida por ali. Então a quadrilha de ladrões poderia não só ter roubado e matado todos que lá estavam, como procurar também nos arredores da onde estava vindo aquele barulho. Então, quando o cãozinho também saiu, ele reconheceu ali também a proteção, porque ele ficou quietinho em silêncio. Ele ficou escondidinho ali, ninguém percebeu, né? Esses malfeitores aí não perceberam que tinha alguém na redondeza. Informando-se de que seguia em trilho oposto, alguém disse para ele, mas você quer pregar em tal local? Não, você está indo para o caminho errado. Você vai ter que voltar esse caminho que você fez, porque o lugar onde você quer pregar fica do outro lado. Você está vindo para o lado errado, você está vindo para o lado oposto do que você tem que ir. Aí ele falou, então tá, então eu vou ter que voltar pelo caminho que eu vim, né? Na noite, vivendo aquilo tudo. Então, informando-se de que seguia em trilho oposto à localidade do destino, empreendeu a marcha de regresso, voltando tudo de novo, para retificar a viagem e chegar onde ele queria. Percebeu, então, que ele passou de novo ali pelo lugar onde a ponte caiu, né? Foi esclarecido por uma pessoa de um lavrador ali da redondeza, que aquela terrinha branca que ele tinha visto, que ele falou, nossa, uma terrinha plana, branquinha, lembra que ele falou, vou atravessar a ponte e vou descansar com o meu cãozinho aqui nesse terreno? Que aquela terrinha branca do outro lado não passava de pântano traiçoeiro, em que muitos viajores imprevidentes haviam sucumbido, porque atravessavam a pontinha, caía ali no pântano e se perdia, né? O velho agradeceu a Deus o salvamento, né, daquela situação que Deus havia livrado ele. E quando alcançou a árvore tombada, porque também lembra da árvore, um rapazinho observou-lhe que o tronco, dantes acolhedor, era lugar de reunião de lobos. Lobos se escondiam ali, se protegiam também ali. E como estava chovendo, é lógico que eles iriam para lá, se proteger. Né? Muito grato ao Senhor, que tão milagrosamente o ajudara durante toda a noite, procurou então a cova, passou, né, pela cova, que o tentara repouso, e nela encontrou, lá dentro da cova, um ninho de serpentes. Endereçando novamente um infinito agradecimento ao céu pelas expressões de variado socorro que ele não soubera entender de pronto, prosseguiu adiante, são e salvo, para desempenhar a sua tarefa na fé. Nesse ponto da curiosa narrativa, o mestre parou, olhou Bartolomeu e disse,
O Pai ouve sempre as nossas rogativas, mas é preciso discernimento para compreender as respostas dele e aproveitá-las. Olha que belíssima lição! E ela é de extrema reflexão para nós dentro desse tema aqui, da armadura de segurança que Joana está falando, porque a prece que esse ancião faz diante da viagem que ele teria que empreender e que ele não sabia, foi essa armadura de segurança dele. Foi a proteção que ele precisava, porque Deus, como está ali na pergunta, na resposta, né? A prece torna melhor o homem? Sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. Foi exatamente o que aconteceu. Dessa situação nasceu essa proteção que ele precisava ter. E veja que a oração veio, mas não livrou ele, olha, meus irmãos, do abandono que ele achou que tinha, da solidão que ele tinha que experimentar, das relações que as pessoas tinham, do trato agressivo que ele recebeu, né, da sensação de vazio que ele experimentou. Ele continuou a viagem, né? A prece não pegou ele e tirou ele daquele cenário, não. Ele continuou ali, lutando com as dificuldades que ali se apresentavam, tentando a cada obstáculo que ele tentava vencer e que ele não conseguia, pensar num novo caminho, numa nova possibilidade. E nisso que ele vai tentando, a espiritualidade, os benfeitores espirituais que Deus nos encaminha, ajudam para que ele possa ser protegido, amparado daquilo que era possível amparar. Então, cada um de nós recebe segundo suas obras. A gente sabe disso, está na lei, a cada um segundo suas obras. Mas também aquilo que a gente precisa passar vai ser passado por nós. Mas é preciso ter essa assistência. Então, quando a gente pensa assim, puxa, mas por que às vezes eu quero determinada coisa na minha vida e aquilo não acontece? A gente tem que entender que na lei da vida de a cada um segundo suas obras, nós estamos aqui, meus irmãos, no pagamento de uma dívida nossa com a providência divina, com a vida espiritual, com Deus, e nós estamos pagando isso em doses homeopáticas, de forma bem pequenininha, bem devagarinho. E Deus nos poupa muito, meus irmãos. A narrativa faz com que esse homem, percebendo que estava no caminho oposto da onde ele queria chegar, ele volte. E nisso que ele volta, ele vai percebendo a assistência divina. Às vezes, poderia acontecer de que ele tivesse caminhado por isso tudo, quando encontrasse lá com a pessoa lá que o orientou que ele estava no caminho errado, essa pessoa falasse para ele assim, não, o senhor segue adiante aqui, que mais aí, uma milha, o senhor chega no seu local de destino. E não voltando, ele não ficasse sabendo de toda essa assistência. Mas a pergunta é, mesmo que ele não soubesse dessa assistência, ela não aconteceu? Ela não existiu? Deus não o amparou? Deus não poupou ele daquilo que poderia ser um mal maior para ele? Então, na vida da gente é assim. Nós somos poupados sim, meus irmãos. A misericórdia divina, ela nos concede muito além até do que o que a gente merece. Mesmo na lei de ação e reação, a cada um segundo suas obras, a misericórdia divina nos concede um respiro diante das situações que nós temos que viver. Nos protege, nos ampara, nos assiste. Nós é que nos distanciamos de Deus. Nós é que nos rebelamos contra a vida, contra todos. A indiferença, o descaso, a inconformação está conosco. A solicitude divina, ela é fato.
Por que a gente não busca? Vamos voltar de novo em Jesus. Jesus buscava, e Jesus, meus irmãos. Mas nós não. Acho que nós nos sentimos tão orgulhosos, tão senhores de nós próprios, que a gente não consegue reconhecer a necessidade dessa ajuda divina, de nos alimentarmos na seiva divina do amor de Deus. Então, olha que belíssima essa lição. E a mensagem da Joana, ela vem dizer isso para nós, porque ela diz aqui, olha, que quando a gente se candidata à tarefa cristã, que a gente conhece o espiritismo, né? A gente se encanta tanto, a gente se apaixona tanto, que a gente diz com regularidade assim, que a gente encontrou a solução para as nossas vidas. Ah, se eu soubesse isso antes, se eu tivesse conhecido a doutrina espírita há 10 anos atrás, tudo seria diferente, né? E Joana traz algumas frases aqui que é importante a gente colocar, ela põe até entre aspas, porque é muito comum a gente dizer. Então ela coloca para nós assim, ó, para aquele que se candidata à tarefa cristã e se apaixona. Então é comum a gente dizer, motivado, encantado pela doutrina espírita: a fé será minha lâmpada na noite do testemunho. Saberei fazer jus à confiança de Jesus. Agora encontrei o roteiro que me faltava. Que o Senhor me honre com o trabalho e a luta na construção de uma humanidade melhor. Muitos dizem até: trabalharei até o fim da minha vida. Haja o que houver. Se eu morrer, se a morte chegar para mim, espero que ela me encontre no trabalho. Quantas vezes a gente já não ouviu isso? Porque a gente se encanta pela doutrina, ela, claro que ela vem falar aos nossos corações, ela vem cobrir e completar a lacuna que há dessa nossa necessidade de ligação divina, de contato com Deus. Ela vem com toda essa força, com toda essa coragem. Então a gente faz esses votos e a gente diz isso para todo mundo, como testemunho da nossa fé, da nossa confiança, de que a gente não vai se distanciar, de que a gente vai trabalhar afinco, de que às vezes as pessoas falam assim: nossa, mas você se dedica muito aqui na Fraternal, nossa, mas você trabalha tanto na seara de Jesus. E aí às vezes a gente fala assim: não, mas eu quero morrer trabalhando, né? Quando a morte chegar, que ela chegue e eu em trabalho. A gente coloca essas coisas. É louvável quando dito mesmo de coração e sendo esse um testemunho verdadeiro nosso. Aí Joana vem e fala pra gente assim, que quando os problemas surgem, é natural que a gente se distancie nas nossas imperfeições, natural nas nossas imperfeições, porque somos espíritos imperfeitos. Então é muito comum, vamos dizer assim, mudar esse termo natural, é comum que mesmo aqueles mais previdentes, mais cuidadosos, mais trabalhadores da seara, é comum que quando diante dos grandes desafios da vida, ao invés de se agarrar na oração e continuar o trabalho, contando com a assistência dos benfeitores espirituais, cair num desmerecimento, numa recusa do enfrentamento dessa dor, dessa dificuldade, e colocando para Deus como se Deus tivesse o abandonado e querendo barganhar com Deus as situações que vivem. Então todo aquele conhecimento doutrinário, aquele encantamento acaba por se perder. E aí Joana diz assim, que é muito comum o cidadão, então, nessas condições, murmurar enraivecido: tudo de ruim me acontece. Eu faço e nada dá certo. Já ouviram isso? Não já? Olha que Joana está falando de nós para nós mesmos, né? Olha que riqueza isso. Outros dizem:
com azedume, né? Onde está o auxílio superior? Eu oro e nada acontece. Quanto eu mais oro, mais assombração aparece. Já ouviram isso também? Não é? Olha a outra. Sou espírita. Verdade. Mas também sou humano. Olha essa colocação, porque é diferente disso, né? Nós somos espíritas e humanos, realmente. Nós vamos reconhecer que na condição de espíritos, de seres humanos reencarnados num planeta de provas e expiações, nós temos limitações, não é? Mas a fala seria assim, não, eu sou um ser humano imperfeito, eu sou um humano, mas eu sou espírita. Olha a diferença. Mas eu sou espírita. Então, se eu sou espírita, mesmo ser humano, nas condições em que eu me encontro, eu vou buscar o meu melhor. Eu vou trabalhar na fé, com determinação, com coragem. Mas quando o indivíduo fala assim, sou espírita, mas também sou humano, está colocando a condição de inferioridade acima da busca que todo espírita tem que ter de se tornar uma pessoa melhor e de vencer os obstáculos um de cada vez, a cada dia, né? Ela coloca outra frase também que é muito comum. Chega, a gente fala, chega, é demais. Para fazer o bem não é necessário eu perder a minha paz, ficar sofrendo tanto como eu estou sofrendo. E quando o indivíduo faz uma coisa dessa, gente, é porque, na grande maioria, essas frases assim, elas são muito colocadas nas congregações ali, nas relações humanas dentro da casa espírita mesmo. Porque conviver junto é trabalhoso. Ainda mais num lugar que a gente precisa compartilhar espaços, compartilhar saberes, emoções, sentimentos, não é? Então é natural que a gente às vezes se perca um pouco nessas questões, nessas situações. E aí, quando a gente coloca isso, é que a gente estivesse dizendo assim, eu não estou conseguindo ser respeitado como eu queria, minhas vontades não estão sendo aceitas, eu não consigo fazer as coisas do meu jeito, ou então tudo que eu faço aqui as pessoas interpretam errado, ou então tudo que eu deixo ajeitado no dia seguinte está tudo bagunçado de novo, a caneta que eu botei aqui já não está mais, a tesoura que eu botei lá já arrancaram, coisas do tipo. Então a gente fala, não, que isso, eu não quero ficar desse jeito não, tô saindo, tô fora, né? Porque eu não sou obrigada a ficar passando por isso. E a gente às vezes adota uma atitude dessa no abandono da atividade mediúnica, no abandono de uma atividade de assistência social, quanta coisa a gente faz, não é? Então é muito importante a gente pensar, porque olha que Joana ela tá indo de um ponto para o outro, ela fala assim, a gente conhece a doutrina espírita, se encanta, acha que vai trazer isso para o resto da nossa vida, que é a cartilha que a gente vai estudar, Jesus é a cartilha que a gente vai seguir, mas diante dos desafios que não sairão, né, da nossa cota de tarefa que a gente vai ter que enfrentar, a gente não mantém essa robustez. Essa mensagem firmada de fé e de consistência, ela se perde. E aí aquilo que é de mais comum nosso, que é a nossa inferioridade, o nosso orgulho, a nossa vaidade de falar, se manifesta na forma de dizer aqui. Então Joana vai dizer para nós assim que o espiritismo é uma doutrina resultante das experiências que nós precisamos viver. Não tem como, né? Não favorece uma fé que se acumplicia com o erro. Não se compadece das promessas quiméricas, infantis, e nem apoia o culto à personalidade. Então a fé robusta que a doutrina traz para nós, ela precisa ser fortalecida. Porque ela coloca aqui, quando as palavras de renovação dos amigos espirituais atingirem o nosso íntimo, a gente vai deixar de se arrastar por essas questões infantis e a gente vai se permitir tocar pelas esperanças
que os benfeitores espirituais nos trarão, porque eles estão ao nosso favor, ao nosso auxílio, buscando ser junto de nós, voz forte, a nos fazer continuar, a não desistirmos. Isso é importante. Então, o encantamento do início precisa se tornar base do estudo duradouro, capaz de não fazer que a nossa fé se esmoreça, se perca ante as dificuldades enfrentadas. Então ela diz assim, o entusiasmo de início dinamiza o espírito de luta. Ele precisa dinamizar. Mas só a maturidade espiritual favorece o espírito com os valores reais necessários à luta. Então esse entusiasmo, ele faz parte dessa construção. Mas passado ele, a gente precisa se fortalecer com maturidade, com crescimento mesmo, entendimento de que a vida é muito mais do que atender aos nossos desejos mais infantis. Que a vida nos convida à transformação, ao trabalho grandioso de mudança que cada um de nós deve empreender. Então ele diz aqui, a doutrina espírita, não salva, não resolve problemas, não adia as tarefas, mas mostra a reta salvadora, ensina as diretrizes seguras, apresenta um impositivo de realização, favorece o crescimento espiritual, produz responsabilidade e enseja libertação. Veste o discípulo com a armadura da segurança, da dignidade real. Quando o problema vier, quando a dor nos surpreender, quando a incompreensão se estabelecer, quando a enfermidade se instalar, quando a luta eclodir. Quando as coisas forem surgindo, eis que a doutrina espírita, libertadora para todos nós, há de nos fazer forte no conhecimento e na fé. E que a oração, essa comunhão e essa entrega com Deus, possa ser para nós essa couraça a nos proteger daquilo que a gente pode ser poupado. Que Deus os abençoe, muita paz no coração de vocês. Que vocês tenham uma semana linda, 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 abençoada e feliz. Até a próxima semana.